Eu não sei se é falando mais. Boa noite a todos, boa noite a todas. Dando continuidade às atividades de preparação para o ENAD, hoje receberemos a professora doutora Mariane Ocanha, que estará trabalhando aí parte, né, do conteúdo de formação geral. Bom, brevemente, né, a professora Mariane possui graduação em matemática, mestrado também em matemática e doutorado em ensino de ciências pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente, a professora Mariane é professora efetiva, né, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Coxim, onde faz parte aí do grupo de pesquisa, né, de formação em educação matemática. Formem UFMS. A professora Mariane desenvolve estudos e pesquisas na área de ensino de ciências e matemática, atuando principalmente com formação inicial de professores, grupos colaborativos e rodas de conversa em contextos formativos. Professora Mariane, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, né, de colaborar aí com a preparação, né, para o ENAD aí dos estudantes de licenciatura. Fique à vontade, professora. Obrigada, Gesiel. Boa noite a todos. Na verdade, eu que agradeço o convite do professor Gesiel para estar aqui com vocês na noite de hoje, conversando um pouquinho sobre um dos temas aí que vocês estarão se preparando, né, para o ENAD, utilizando esse tema para se preparar para o ENAD. Como o professor Gesiel já falou, né, eu sou formada em matemática, acredito que todos que estão aqui no Meet me conhecem, mas como será compartilhado para outros estudantes, só reforçando, então, eu entrei nessa área do ensino no doutorado, quando eu fui para o doutorado em ensino de ciências, e foi a partir aí do doutorado que eu comecei a estudar um pouco mais essa área, que não a matemática, né? Então, vou compartilhar aqui os slides. Se estiver ruim para ouvir ou qualquer problema que tenhamos aqui, vocês me avisem, tá? Por favor. Eu vou compartilhar, aí eu não vou conseguir ver vocês aqui pelo computador, mas eu deixei meu celular aqui do lado, porque se vocês fizerem alguma pergunta pelo chat, eu vou tentar ver aqui pelo celular. Mas fiquem à vontade também para fazerem perguntas, para abrir o microfone, caso queiram comentar alguma coisa. Bom, acho que está certinho aí a tela, né? Vocês conseguem ver, conseguem me ouvir bem. Eu é que não estou ouvindo, não sei se eu vi que a Maria abriu o microfone, mas não ouvi, não sei se chegou a falar, Maria, eu não te ouvi. Pessoal, tudo ok? Posso iniciar aqui? Ok, então, obrigada. Bom, então eu vou falar mais especificamente hoje deste tema aqui, que é práticas educativas para o processo de aprendizagem de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, para começar a falar desse tema, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do processo de aprendizagem. Vocês, enquanto
alunos e egressos, né, de licenciatura se preparando para entrar em sala de aula, alguns de vocês já estão em sala de aula. Vocês acreditam que a forma de aprender de crianças, adolescentes, jovens e adultos é a mesma? Todo mundo aprende da mesma forma? Ou vocês acham que o fator idade, né, a faixa etária da pessoa pode influenciar a forma dela aprender? O que vocês acham? A aula que você vai ministrar para um adolescente de 15 anos vai ser a mesma aula que você vai ministrar para um adulto, por exemplo, um aluno já da educação de jovens e adultos, né, de 40 anos de idade, 50 anos. É a mesma, a gente consegue, né, trabalhar a mesma aula da mesma forma, né? O Vitor falou aqui que a idade afeta. E aí, vocês concordam com o Vitor? Vocês acham que a idade da pessoa, a faixa etária, vai afetar a forma como ela aprende? Todo mundo muito quietinho. A Aline disse que concorda. Precisa adaptar a aula, isso mesmo, Maria. Então, realmente, né, a faixa etária que a pessoa está vai influenciar na forma como ela aprende. Então, quando a gente fala de crianças, quando nós falamos ali da educação infantil, a forma como a criança aprende é diferente da forma como o adolescente vai aprender, da forma como o adulto vai aprender. Então, cada um tem as suas características próprias ali, de acordo com a sua faixa de idade. Então, quando a gente fala de crianças, a gente está falando da educação infantil. As crianças, elas são movidas, em grande parte, pela curiosidade. E para elas pode funcionar melhor quando a gente trabalha com atividades lúdicas, com histórias, com a questão da interação social. Então, essa é uma particularidade da educação infantil quando nós trabalhamos com crianças. Deixa eu ver aqui o comentário. Isso mesmo, Marielle, nós devemos buscar novas estratégias de ensino, né, para cada estudante, né, a gente vai levar em consideração a faixa etária dele e também as dificuldades em relação à aprendizagem, isso mesmo, né, dever do professor conseguir aí se adequar às individualidades da sua turma, isso é muito importante. E aí aqui, continuando, então, quando nós falamos de adolescentes, né, ensino fundamental e ensino médio, eles já estão em busca de uma identidade, de uma autonomia, e eles já vão responder bem a outro tipo de atividade, principalmente quando a gente permite que eles expressem as suas opiniões, quando eles façam parte de um debate, então já é diferente da proposta feita para as crianças. E aí, falando dos jovens, agora já no eixo da universidade, da graduação ou de um ensino técnico, já o foco aqui já é outro, né? O foco é na aprendizagem prática, na preparação para o mercado de trabalho. E aí a gente pode trabalhar com metodologias que vão desenvolver essas habilidades aplicadas principalmente ao contexto do mercado de trabalho. E quando a gente fala de adultos, especialmente do EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, é muito importante a gente conseguir relacionar as experiências e os objetivos de vida desses alunos com a realidade da sala de aula. Principalmente para o EJA, né, o Brasil ele tem legislações, diretrizes específicas para esse grupo, porque é aonde o Brasil ainda precisa melhorar muito, né? Precisa evoluir muito para conseguir realmente erradicar o analfabetismo no nosso país. Então, a gente ainda tem muitos jovens e adultos analfabetos ou que não concluíram aí o ensino fundamental, não concluíram o ensino médio. Então, as políticas públicas, elas vêm para tentar resolver esse problema que o nosso país tem. E aí, então, eu vou, nesse momento, conversar com vocês
um pouquinho sobre o que as leis trazem em relação a essa questão da aprendizagem, né, de crianças, adolescentes, jovens e adultos e as práticas de ensino dentro desses grupos. Então, eu vou apresentar para vocês algumas leis, vou comentar com vocês. Algumas eu sei que vocês já estudaram durante a graduação, então a gente vai recordar. Talvez tenha uma ou outra que pode ser que seja nova para vocês, mas vamos tentar aqui entender um pouquinho dessa parte que regulamenta a educação no nosso país. Então, aqui eu não vou entrar em discussões se essa lei precisaria melhorar, essa diretriz precisaria ser alterada, não é esse o objetivo de hoje, mas sim apresentar e discutir com vocês o que está colocado ali na legislação do nosso país, tá? Do Brasil. Então, eu vou trazer aqui as principais diretrizes, normas, leis que vão orientar a educação no Brasil e que servem de base para a gente discutir as práticas educativas para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, a primeira normativa que a gente teve no país, que veio para estabelecer a educação como um direito de todos, foi a Constituição Federal de 1988. Então, lá no artigo 205 dessa Constituição, no final dos slides ali, tem todos os links, tá? Para todas as leis, tudo que eu vou estar falando aqui, eu deixei os links lá, e depois eu compartilho com o professor Gesiel essa apresentação para ele poder enviar para vocês, tá? E aí vocês vão ter acesso a esse material. Então, a Constituição de 1988, ela estabeleceu que a educação ela é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Então, aqui, o Estado começou, né, a ter essa responsabilidade e esse dever de garantir a educação para todos, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, desde aqui da Constituição de 1988, a gente pode ver que quando a gente fala de educação, a gente vai ter essa expressão, né, o desenvolvimento pleno da pessoa. Então, quer dizer que eu não vou me importar na escola apenas com os conhecimentos de conteúdo, mas eu preciso também preparar essa pessoa, preciso auxiliar ela no seu crescimento para que ela possa viver em sociedade, para que ela possa exercer a sua cidadania. Então, esse também é um papel das escolas, da educação, assim como também preparar essa pessoa para o mercado de trabalho. E ainda na Constituição Federal, ela já garante ali o atendimento das pessoas em todas as etapas de ensino, incluindo, então, o acesso à educação infantil, ao ensino fundamental, ensino médio e o EJA, como sendo um direito fundamental para promover a inclusão e o desenvolvimento das pessoas. Então, foi aqui que a parte de legislação, aí tudo começou a ser fundamentado, mas as coisas, elas já foram evoluindo aí com o passar do tempo. Então, depois dessa daí, um outro marco que a gente tem para educação, para o ensino, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é a lei número 9.394, do ano de 1996. Então, vocês vão ver, acessando essa lei, a LDB, vocês vão ver que ela já não é mais idêntica ao que ela era em 1996. Então, ela já sofreu algumas alterações aí ao longo do tempo, mas a base continua a mesma. Então, a LDB é o principal marco que regulamenta a educação no Brasil, e ela estabelece aí os princípios e as finalidades da educação básica e também do ensino superior. Aí, o que a LDB traz? Então, como ela é bastante importante para a educação no Brasil, eu trouxe aqui um pouquinho mais sobre ela para a gente poder conversar.
Então, a LDB, ela destaca que a educação ela deve ser centrada, aqui de novo aparece o pleno desenvolvimento do educando, que é algo que já aparecia ali desde a Constituição de 1988. E ela fala sobre a adaptação das práticas pedagógicas conforme as necessidades e características de cada fase de desenvolvimento. Então, a gente precisa levar em consideração as necessidades de cada grupo de estudantes. Então, se eu vou trabalhar com crianças, eu preciso levar em consideração as características dessa fase. Se eu vou trabalhar com adultos, eu preciso levar em consideração as características dessa fase da vida também. E aí, falando mais especificamente da educação de jovens e adultos, a LDB ela reconhece a necessidade de metodologias e de currículos específicos para os adultos, porque ela reconhece que se esse adulto ele não teve acesso, ele não conseguiu dar continuidade aos estudos, ele não concluiu no tempo correto os estudos, ele precisa de um atendimento especial para ele conseguir concluir essa etapa de ensino que ele não conseguiu concluir ainda. E aí, falando ainda da LDB, eu trouxe aqui um pouquinho do que ela fala de cada etapa de ensino. Então, sobre a educação infantil, o que a LDB fala para a gente? A LDB, ela define, então, o que é a educação infantil? A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, as crianças até 5 anos de idade, elas serão matriculadas na educação infantil. E a LDB divide, né? Ela especifica lá nesses artigos entre o 29 e o 31. Ela fala que primeiro, essa criança ela deve ter acesso à creche até os 3 anos de idade, e depois a pré-escola, com 4 e 5 anos de idade. Então, essa é a etapa que corresponde à educação infantil e a faixa etária até 5 anos de idade. Nesta etapa, a LDB fala que o ensino ele deve contemplar o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança, respeitando as características de cada faixa etária. E, de novo, né, aqui eu esqueci de falar, né, ele traz essa questão que a educação básica visa o desenvolvimento integral da criança. Então, não é a preocupação apenas com conteúdo, mas a educação básica, ela vai, olha só, ela vai trabalhar o desenvolvimento físico, então eu vou ter que ter atividades que trabalhem a parte física, ela vai desenvolver o psicológico, o intelectual, o social da criança, então é importante que essa criança aprenda a conviver em sociedade, aprenda a conviver com os colegas de sala, com os professores, então tudo isso faz parte do desenvolvimento da criança, e aí a gente está falando aqui de educação infantil. E aí, conforme a etapa de ensino vai mudando, as necessidades e as características também vão se modificando. Depois a gente tem o ensino fundamental, que é regulamentado aqui dos artigos 32 ao 34. O ensino fundamental, ele é obrigatório, então todos devem frequentar o ensino fundamental, e a duração mínima é de 9 anos, então que compreende ali o ensino fundamental, né? Então, a partir dos 6 anos de idade, essa criança ela já vai entrar, então, no ensino fundamental, e aí ela vai completar essa etapa de ensino ali até hoje o 9º ano do ensino fundamental, que é o ano anterior à entrada no ensino médio. A LDB afirma que essa etapa ela deve proporcionar o desenvolvimento da capacidade de aprender, com ênfase na leitura, na escrita e no cálculo. Então, ele traz aqui sim a importância dessa criança aprender a ler, aprender a escrever, aprender matemática básica, mas sem deixar, né, sem perder também o foco de ter o desenvolvimento dos valores, aqui ele coloca dos valores éticos de cidadania, preparando os alunos para o exercício consciente da sua cidadania, para a vida em sociedade. Então,
isso tudo faz parte do que está na lei, né, que é dever aí da escola e, consequentemente, de nós, né, como professores que estamos atuando na escola. Vocês querem fazer alguma pergunta até aqui? Querem fazer algum comentário? Tá tudo bem? Vou continuando aqui, então. Bom, então a gente falou da educação infantil, do ensino fundamental. A próxima etapa de ensino é o ensino médio. Então, o ensino médio, ele é a etapa final da educação básica. Então, a educação básica, ela encerra-se no ensino médio. O ensino superior não está dentro do que a lei considera como educação básica. E aqui no ensino médio, ele deve consolidar e aprofundar os conhecimentos que foram adquiridos ali no ensino fundamental. O ensino médio, ele tem a duração mínima de 3 anos. Por que mínima de 3 anos? Porque essa pessoa, se ela reprovar, ela vai demorar mais de 3 anos para concluir o ensino médio. Mas se ela conseguir concluir dentro do tempo previsto, ela conclui em 3 anos. Aí, quando a lei fala do ensino médio, ele enfatiza a preparação para o trabalho, para a cidadania e o desenvolvimento de competências para a vida adulta. Então, no ensino médio, a lei já prevê que esse aluno seja já iniciado, já seja preparado para o trabalho, para a cidadania e para ser inserido na vida adulta. E aí, a outra etapa que nós temos aqui de ensino, né, é a educação de jovens e adultos, que é chamada de EJA. A EJA, ela é voltada, então, para aquelas pessoas que não concluíram o estudo na idade adequada. O que seria essa idade adequada? Existe a EJA para o ensino fundamental e a EJA para o ensino médio. Para o ensino fundamental, é considerada a idade adequada até os 15 anos de idade. Para o ensino médio, é considerado como idade adequada até os 18 anos de idade. Então, aquele indivíduo que tem mais de 15 anos e não concluiu o ensino fundamental, então ele não concluiu o estudo na idade adequada. Aquela pessoa que tem mais de 18 anos e não concluiu o ensino médio, ela não concluiu o estudo na idade adequada. Então, essas pessoas, elas se enquadram no público-alvo do EJA, elas podem ser matriculadas no EJA. E como elas não concluíram os estudos na idade adequada, a lei, ela reconhece que essa pessoa, ela tem uma necessidade específica. Então, não dá para a gente pegar uma pessoa de 50 anos, de 60 anos, que não concluiu o ensino médio, e ela entra num curso de EJA, eu não posso dar a mesma aula que eu dou no ensino médio para um adolescente de 15, 16 anos. Então, eu preciso repensar as metodologias que eu vou utilizar nessa aula. Eu preciso reconhecer que existe uma necessidade diferente desse estudante. E aqui, mais do que nas outras etapas, algo que é muito enfatizado na LDB e depois em outros documentos que eu vou mostrar aqui para vocês também, é a questão do ensino, quando a gente fala do EJA, de considerar as experiências desse público que está sendo atendido, o contexto social dessas pessoas. Então, a gente precisa entender de onde essa pessoa veio, como essa pessoa vive, eu preciso entender a realidade dessa pessoa e tentar trazer essa realidade do indivíduo para dentro da sala de aula, para a minha prática de ensino. Eu preciso, então, tentar integrar a teoria e a prática de uma maneira que eu traga o contexto da vida dessa pessoa para a sala de aula, porque isso vai fazer com que essa pessoa fique mais motivada para conseguir progredir aí no estudo, uma vez que ela já é
é fruto de uma desistência. Se ela está no EJA, é porque em algum momento ela precisou desistir, por algum motivo que a levou aí a parar os estudos. Então, isso precisa ser considerado dentro da educação de jovens e adultos. Outra questão que é tratada dentro da LDB é a educação inclusiva. Então, não é algo separado, mas é algo que está dentro de tudo isso que a gente está falando, dentro da educação básica, dentro da educação ali do período de ensino, desde das crianças até a educação de jovens e adultos, ali com os adultos, idosos. A LDB, ela prevê o atendimento educacional especializado para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades. Então, ela fala que, preferencialmente, esses alunos que têm alguma necessidade específica, eles vão ser matriculados em salas de aula regulares, seja no ensino fundamental, no ensino médio, na educação de jovens e adultos. Então, esses estudantes, eles serão inseridos nas salas regulares. E a educação inclusiva, ela precisa, né, esse estudante que tem uma necessidade específica, ele tem que ter a sua vaga garantida também. E ele tem que ter um apoio de recursos e serviços que auxiliem a sua aprendizagem e a sua real inclusão nessa sala de aula, o que é um grande desafio, né? Bom, então até aqui a gente falou da LDB, eu trouxe bem resumidamente, porque tem muita coisa que é falada ali, então eu tentei dar uma pincelada aqui em alguns pontos principais da LDB, mas vou disponibilizar o link lá para vocês poderão acessar e dar uma olhada em tudo que tem lá também. E aí vou continuar aqui com mais algumas coisas que nós temos regulamentando o ensino, a educação no Brasil. Então, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, ela é citada dentro da LDB. E o que é, né, a BNCC? É um documento que define as competências e habilidades essenciais que os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica. Então, é por meio da BNCC que nós vamos ver lá o que precisa ser desenvolvido dentro da educação básica, o que esse aluno precisa aprender, o que a escola precisa fornecer para esse aluno. A escola ela tem que trabalhar para que esse aluno consiga atingir o quê? Então, a BNCC é quem diz que precisa ser desenvolvido. Ela traz orientações aí, tanto da educação infantil, quanto do ensino fundamental e médio. E aí ela destaca, ela fala sobre as práticas de ensino diferenciadas para cada uma das faixas etárias. O que a BNCC traz como ênfase aí, quando ela fala das propostas de metodologias, quando ela fala sobre as práticas de ensino diferenciadas para cada faixa etária, ela traz também algumas propostas metodológicas. Então, ela fala muito sobre a utilização de metodologias que valorizem o desenvolvimento integral do estudante, o protagonismo do aluno e a contextualização dos conteúdos. E ela também traz um incentivo para que seja atendida a diversidade e seja promovida a inclusão de todos os estudantes por meio das práticas educativas. Só tomar um pouquinho de água aqui, gente. Bom, aí dando sequência, agora nós vamos ver um pouquinho aqui das diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. Então, como eu comentei, a EJA, ela tem as suas próprias especificidades, as suas diretrizes, ela tem um trabalho todo voltado para ela. E aí, uma dessas legislações que nós temos é essa daqui, que são as diretrizes curriculares nacionais específicas para a educação de
jovens e adultos. Então, essas diretrizes, elas reconhecem essas especificidades da EJA, e, de novo, aqui eu falei, né, sobre a importância de se considerar as experiências de vida dos alunos dentro da EJA, e essas diretrizes, elas reforçam isso, e falam também da importância de considerar o contexto socioeconômico das pessoas que estão ali matriculadas na EJA, e as razões que levaram esse estudante a voltar para a escola. Porque da mesma forma que esse estudante teve motivos para parar de estudar em algum momento da vida dele, ele teve algum motivo que fez com que ele retornasse para a escola. Que motivo é esse? Então, descobrir esse motivo que fez ele voltar para a escola também pode ser um fator bastante importante para auxiliar o professor nas suas práticas de sala de aula, o professor saber o que trouxe esse aluno de volta para a sala de aula e poder alinhar as suas aulas aí às expectativas dos seus alunos. Essas diretrizes, elas recomendam o uso de metodologias ativas e participativas dentro da EJA, a exemplo de roda de conversa, projetos e atividades que integrem o aprendizado, o conteúdo de sala de aula com o contexto desse indivíduo, com a realidade vivida por esses alunos. Quando a gente fala de EJA, é muito forte a presença da fundamentação teórica que a gente tem por meio do Paulo Freire. Paulo Freire é um nome muito forte aqui dentro da educação, né, mas de modo especial dentro da educação de jovens e adultos, principalmente quando a gente fala dessa questão de considerar o contexto do indivíduo, o contexto do aluno, considerar a sua realidade, considerar de onde ele vem, considerar os conhecimentos prévios desse aluno, considerar o porquê dele ter voltado para a sala de aula. Então, Paulo Freire fala muito sobre isso, e sobre a questão do respeito à realidade, à vida desse aluno, porque o aluno de EJA, ele pode chegar com uma dificuldade em sala de aula maior do que o aluno que está ali na idade regular, dentro do ensino médio, dentro do ensino fundamental. Só que ele pode ter uma dificuldade em relação aos conteúdos, mas ele tem uma experiência de vida muito maior que aquele adolescente que está ali no ensino médio. E essa experiência de vida, ela precisa ser respeitada, e ela precisa ser considerada dentro da sala de aula. E Paulo Freire defende isso, defende essa consideração, essa defesa pelo conhecimento, pela experiência da pessoa, para que essa experiência seja considerada nas aulas. Então, por isso, ele é um nome muito forte, um referencial muito forte dentro da EJA, e quando a gente fala de práticas inclusivas para a educação de jovens e adultos. Ainda falando dessas diretrizes para educação de jovens e adultos, ela traz alguns princípios norteadores para essa etapa de ensino para a EJA, e ela fala do respeito à diversidade. Então, essas diretrizes, elas enfatizam que a EJA ela deve ser inclusiva e acolhedora, ela precisa valorizar a diversidade cultural, social e econômica dos alunos. Então, eu preciso considerar todas as questões aí que envolvem esse estudante. Eu preciso reconhecer a trajetória de vida desse aluno. Então, eu tenho que, na medida do possível, conhecer a história de vida desse aluno para eu saber quais experiências ele carrega, quais conhecimentos informais ele tem e tentar contextualizar isso com os conhecimentos acadêmicos que a gente vai trabalhar em sala de aula, tentar conectar isso com a realidade do aluno. E a EJA, ela não pode ser vista apenas como uma oportunidade, uma segunda chance do estudante voltar a estudar. Na verdade, a EJA é um direito de todas as pessoas. Então, se a pessoa não concluiu o ensino fundamental ou o ensino médio dentro da faixa etária que a lei coloca como a faixa etária correta,
essa pessoa, ela tem o direito à educação a ser matriculada na EJA, então é um direito dessa pessoa, então não é uma oportunidade, não é um favor, é um direito, essa pessoa, ela pode, ela deve, ela tem total direito de retornar aos estudos. Bom, ainda falando, né, sobre a EJA, as diretrizes, elas falam sobre a flexibilização do currículo. Então, por que flexibilização do currículo? A gente não vai trabalhar exatamente o mesmo currículo que é trabalhado no ensino médio. A EJA, ela exige também, né? O público é diferente, então as necessidades são diferentes, então isso exige uma atenção especial. Isso vem por meio de um currículo flexibilizado e adaptado às necessidades dos estudantes. Eu vou dar um exemplo para vocês que a gente tem aqui, né, no Instituto Federal, que aqui vocês já devem ter ouvido falar de ProEJA, né? O que é o ProEJA? Qual que é a diferença do EJA e do ProEJA? O EJA é a educação de jovens e adultos. O ProEJA aqui também é a educação de jovens e adultos. Só que qual o diferencial aqui do curso que nós temos no Instituto Federal? Além desse estudante sair com o ensino médio concluído, ele faz junto o ensino técnico integrado. Então, é o ensino médio e técnico, por isso aí esse nome diferente de ProEJA. E isso é feito em um tempo reduzido, né? Quando a gente olha para o nosso ensino médio, que também é um curso técnico integrado, os estudantes concluem o ensino médio com o curso técnico em 3 anos. Agora, quando eu falo do ProEJA, eles vão concluir o ensino técnico e o ensino médio em um período de 2 anos. Mas por que isso? A legislação permite que isso seja feito justamente para que a gente possa adequar o currículo, flexibilizar, adaptar esse currículo à realidade, à necessidade dos estudantes. Então, é um público de estudantes com mais de 18 anos já, que já tem um histórico de desistência do ensino médio, e aí eles não vão, né, passar aqui 3 anos estudando, porque senão eles teriam feito o ensino médio. Então, a gente precisa adequar isso à realidade dele. Então, para esse estudante, é mais interessante que a gente consiga reduzir o tempo. E para que o tempo seja reduzido, são necessárias estratégias para que esse currículo possa ser flexibilizado, né? E aí, o que era feito em 3 anos ali no ensino técnico integrado, né, ao médio, passa a ser feito em um período de 2 anos. Aqui a gente tem uma metodologia diferenciada que foi adotada para que essa flexibilização acontecesse, que é chamada de tempo social. Então, o estudante, ele faz metade da carga horária dele dentro de sala de aula e metade da carga horária dele é feita por meio do desenvolvimento de atividades extra-classe. E aí, então, isso também foi algo que possibilitou a redução da carga horária do curso de EJA, que é oferecido aqui no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. E por que que isso é possível, então? Porque a gente tem uma legislação que nos ampara, que permite isso e que fala sobre a importância de se flexibilizar e adaptar o currículo para a necessidade dos estudantes de EJA. Bom, aí o que mais ele fala aqui, ó? O currículo ele deve integrar conteúdos básicos com atividades que abordem temas sociais, culturais, políticos, estimulando uma formação cidadã. Então, eu vou trabalhar o conteúdo, eu vou trabalhar a parte acadêmica, mas eu também vou trabalhar a parte social, a parte cultural, eu também vou trabalhar na formação enquanto cidadão. Então, não é só trabalhar a parte de conteúdo. E aí, essas diretrizes, elas colocam aí também a interdisciplinaridade, o uso de projetos, como algo a ser incentivado dentro dos cursos de EJA, para conseguir
conectar a disciplina com a realidade, com o interesse dos alunos adultos. Além dessa proposta de trabalho de projetos, ele também fala, as diretrizes falam, sobre o incentivo da utilização das metodologias ativas, que fazem com que o aluno participe do seu processo de aprendizagem, que o seu conhecimento prévio seja valorizado. E aí ele ainda coloca algumas sugestões, como a proposta de roda de conversa, estudo de caso, projeto, trabalhos colaborativos, coisas que façam com que esse aluno participe ativamente da aula, com que ele se envolva realmente com a aula, que ele não simplesmente sente na sala de aula só para ouvir o que o professor tem a dizer, mas que ele faça parte, ele vivencie essa aula. Então, essas práticas, elas vão reforçar a importância do diálogo dentro da sala de aula, da troca de experiência, do respeito mútuo entre professor e aluno, especialmente, né, dentro do EJA, onde a gente precisa considerar as experiências de vida do estudante. E aí, aqui, o papel do professor dentro desse contexto de EJA. O professor, ele não vai ser um transmissor de conhecimento. O professor não vai chegar aqui na frente da sala de aula e só falar, e achar que o aluno vai sentar ali e só aceitar tudo que o professor fala. Então, não é esse o papel do professor. O professor, ele precisa ser um facilitador, então ele precisa pensar em metodologias, em práticas que façam com que o seu aluno se envolva na aula, e o professor, ele vai, então, facilitar essa aprendizagem, ele vai mediar essa aprendizagem aí, e fazer com que ela seja efetiva. As diretrizes ainda sugerem que o professor incentive a autonomia do aluno, respeitando as suas limitações, as suas potencialidades. Então, mais uma vez, o professor, ele precisa compreender a realidade do aluno para criar um ambiente de respeito, de colaboração. Isso não só para o EJA, né? Isso para todas as etapas de ensino. O professor, ele precisa dessa empatia, ele precisa compreender o que o seu estudante está precisando naquele momento, o que o estudante está passando, para que essa prática seja também humana. Especificamente aqui para a EJA, mas acredito que não só para os professores da EJA, mas é preciso uma formação contínua para os professores, para que os professores fiquem sempre atualizados do que ele pode fazer para atender as especificidades e as necessidades dos seus alunos adultos, quando a gente fala de EJA, mas também para as outras etapas de ensino, né? Pessoal, vocês querem falar alguma coisa? Tá todo mundo tão quietinho aí? Tá tudo bem? Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo acompanhar? Quer que eu volte em alguma coisa? Posso continuar? Tranquilo? Então tá bom. Eu vou continuando aqui. Como vocês estão vendo, tem bastante coisa, né, sobre a educação de jovens e adultos. Outra questão bem importante quando a gente fala de educação de jovens e adultos é a integração com o mundo do trabalho. Então, é muito importante que esse aluno da EJA seja preparado também para o mercado de trabalho. Então, por isso, é importante que a gente considere as necessidades desse aluno, as especificidades. Por isso é importante entender por que ele voltou para a sala de aula, para você saber se ele voltou para a sala de aula buscando se qualificar para conseguir uma condição melhor de trabalho, porque se for isso, a gente precisa realmente trabalhar para que isso aconteça, para que isso seja desenvolvido em sala de aula. Então, as práticas educativas, elas vão além dos conteúdos acadêmicos. Então, ela precisa preparar esse aluno para ter uma boa comunicação, para saber trabalhar em equipe, com ética, para aprender a resolver problemas, que são questões que são exigidas no mercado de trabalho. Então,
no mercado de trabalho e na vida em sociedade, né, em geral. Então, a sala de aula, quando a gente está aqui, nós, como professores, nós conseguimos auxiliar nossos estudantes nessa parte também. E aí as diretrizes, elas falam também, né, sobre a importância dos cursos técnicos integrados com a EJA. Existe um incentivo para isso, que é o exemplo que eu dei aqui do ProEJA, que é um curso técnico integrado, e permite, então, que o aluno já saia com uma qualificação profissional, ao mesmo tempo em que ele conclui a sua formação básica. Bom, aí aqui, então, eu concluí aqui essa fala sobre a educação de jovens e adultos nessa etapa, nessas diretrizes curriculares nacionais, mas, assim, embora a gente tenha essas diretrizes específicas da educação de jovens e adultos, a educação de jovens e adultos, ela aparece também nas outras leis. A exemplo, quando eu falei ali da LDB, vocês viram que já era citada ali dentro da LDB sobre a educação de jovens e adultos, e assim em outros documentos também, a gente vai ver que vai se repetindo aí, e uma coisa vai complementando a outra. Bom, além dessa parte que eu falei até agora, a gente ainda tem o Plano Nacional de Educação, que é o PNE. Esse plano ele veio por meio da Lei número 13.005, de 2014. E esse PNE, ele traz metas e diretrizes para a educação básica até 2024, até o ano em que nós estamos, incluindo a universalização do atendimento na educação infantil e fortalecimento da EJA. Então, de novo, aqui a EJA presente. E aqui também a importância da universalização do atendimento na educação infantil. Então, garantir que todas as crianças se matriculem, estudem, tenham o direito garantido à educação. O PNE, ele propõe a implementação de práticas que assegurem a qualidade da educação. Então, as práticas de ensino, as práticas educativas, elas precisam se preocupar com a qualidade da educação e estar sempre atentas à diversidade e à inclusão. Então, as metas que aparecem aí no Plano Nacional de Educação destacam a importância de se desenvolver práticas que vão promover a equidade e reduzir as desigualdades educacionais. Então, tentar aí dar a mesma chance, a mesma oportunidade de ensino para todos. Nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi estabelecido por meio da Lei número 8.069 de 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também reforça o direito à educação, que precisa ser assegurado para as crianças e adolescentes. Direito à educação, cultura, esporte e lazer, e traz como questões essenciais para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Garante o acesso à escola, e não só o acesso, mas a permanência do aluno no sistema educacional. E a proteção, então, esse estatuto ele vem para garantir que a criança ela vai ter acesso à escola, ela vai acessar, ela vai iniciar na escola. Mas não só iniciar, ela vai permanecer na escola. E, além disso, ela vai ser protegida para que ela consiga realmente dar continuidade ao seu estudo. E ela vai ser protegida contra discriminação, exclusão. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem para promover, ou pelo menos tentar, né, promover uma educação inclusiva e buscar aí combater a evasão escolar, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. Então, o ECA, ele reforça o papel do Estado, né, dessa tentativa que o Estado tem de manter as crianças e adolescentes dentro das escolas, aí concluindo a educação, e o papel da sociedade também na criação de políticas educacionais que protejam e promovam o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.
Ainda não acabamos, gente, tem mais. Eu trouxe aqui também a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei número 13.146 de 2015. Essa lei ela está relacionada ali com a educação especial, educação inclusiva. Então, ela estabelece as diretrizes para a inclusão de pessoas com deficiência no sistema de ensino, garantindo que as escolas e as instituições educacionais forneçam acessibilidade física e de comunicação. Então, essa lei vem trazer diretrizes aí para garantir a inclusão das pessoas dentro do nosso sistema educacional. Prevê adaptações curriculares e a formação de professores para atender às necessidades específicas de cada aluno com deficiência. Então, cada estudante com a sua especificidade própria vai exigir uma adaptação curricular diferente. Para isso também, o professor ele precisa ser formado para que ele consiga atender a essa especificidade. Essa lei ainda reforça que todos os indivíduos têm direito à educação inclusiva e ao pleno desenvolvimento, né? Seja na educação infantil básica ou na EJA. Então, a pessoa que tem alguma necessidade específica, alguma necessidade especial, ela tem o direito de ser incluída, de estudar na educação infantil, educação básica ou na educação de jovens e adultos. E aí a gente tem também as diretrizes curriculares nacionais que vão nortear a educação inclusiva. Elas normatizam o direito ao atendimento educacional especializado para os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Garanta que os alunos tenham acesso a recursos e apoios específicos no processo de aprendizagem e promovem aí a inclusão desses alunos em classes regulares sempre que possível. Então, o objetivo não é criar uma sala separada para que os alunos com necessidades específicas sejam matriculados. Não, esses alunos, eles têm o direito e eles vão ser matriculados na sala de aula regular, com os outros alunos também. Todos os alunos juntos. Mais uma política que nós temos aqui é a Política Nacional de Alfabetização, que veio por meio do decreto número 9.765, do ano de 2019. Essa política, ela orienta práticas e metodologias voltadas à alfabetização de crianças e jovens, com foco na alfabetização na idade certa em metodologias científicas. Então, o governo, ele busca diminuir ou erradicar, na verdade, né, acabar com as taxas de analfabetismo, e para isso ele está sempre buscando trazer políticas que busquem combater isso, né, o analfabetismo, a evasão escolar. Então, essa política nacional de alfabetização é para tentar incentivar as crianças e os jovens a serem alfabetizados na idade certa. Essa política ela estabelece metas para reduzir o analfabetismo na população adulta também. Então, além de dela buscar a alfabetização na idade certa, para aquelas pessoas que não foram alfabetizadas e que já estão na faixa etária diferente da prevista para alfabetização. Então, as metas elas vão buscar aí reduzir esse analfabetismo, integrando essas pessoas à educação de jovens e adultos. Então, ao mesmo tempo que ela busca alfabetizar as pessoas na idade certa, ela busca também combater o analfabetismo, trazendo a população adulta para a educação de jovens e adultos. Bom, então, agora que a gente viu um pouquinho aí dessas leis e diretrizes que nós temos aqui no nosso país,
Para a gente concluir aqui, como que nós podemos pensar essas práticas educativas diferenciadas aí por faixa etária, relacionando aí a LDB e as diretrizes pedagógicas que eu apresentei para vocês. Então, para a gente resumir um pouquinho aí de tudo que foi falado. A educação infantil, quando a gente fala de crianças, a aprendizagem, ela é centrada no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e social. Eu vou buscar, então, trabalhar práticas lúdicas, como jogos e brincadeiras, que permitem o aprendizado através do brincar e o desenvolvimento da curiosidade. A educação infantil, segundo a LDB, ela vai trabalhar aí com uma faixa etária que vai até os 5 anos de idade, sendo que até 3 anos de idade, eu estou falando de creches, e de 4 e 5 anos são as escolas de pré-escola, né, pré-escolar, o período pré-escolar. E aí, então, existe essa regulamentação aí que é definida pela LDB. E aí, as diretrizes, né, e a LDB trazem, quando a gente fala de educação infantil, a importância da rotina e da segurança para o desenvolvimento emocional e social das crianças. Aqui nós estamos falando de crianças, né, até 5 anos de idade, bem importante lembrar aí que são faixas etárias diferentes, então exigências diferentes, e a gente tem leis que vão nos dizer sobre como trabalhar com cada faixa etária, com cada etapa de ensino. Já que no ensino fundamental, a gente está falando de crianças e adolescentes, então do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Nessa etapa, essa criança vai ser alfabetizada e vão ser desenvolvidas aí habilidades matemáticas, o letramento científico, então ela vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender os primeiros cálculos matemáticos aí, tudo isso vai passar a ser desenvolvido junto ao conteúdo acadêmico. São propostos métodos de ensino interativos, fala-se sobre oficinas de leitura, jogos didáticos, experimentação científica, que tornam o aprendizado mais dinâmico e envolvente. Já aqui falando do ensino médio, quando a gente fala de ensino médio, a gente está falando ali da última etapa da educação básica, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, então são 3 anos essa etapa de ensino. É preciso promover metodologias que promovam a autonomia e a construção do pensamento crítico, práticas com projetos interdisciplinares, grupo de estudos, debates. Então, aqui a busca é para incentivar os alunos a interagirem com temas sociais, com temas atuais, e serem, então, incentivados a pensar criticamente. Por fim, a gente falou aí da educação de jovens e adultos, que demanda práticas que valorizem a experiência de vida dos alunos e que sejam incentivados aí o uso de metodologias ativas, como estudo de caso, a gente viu sobre roda de conversa, projetos comunitários, coisas que permitam a utilização da experiência de vida desse aluno, para que a realidade dele venha e faça parte da sala de aula e desse momento de aprendizagem dele. Falei bastante aqui, é muita coisa, tentei resumir trazendo aí alguns pontos principais que essas leis, essas diretrizes trazem. Vocês querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Para a gente poder só reforçar aqui, eu preparei algumas questõezinhas aqui de múltipla escolha, só para a gente reforçar tudo isso que a gente falou, porque às vezes tem algum conceito ou outro que acaba passando ali
e quando a gente vê na forma de questão, fica mais fácil para a gente lembrar depois, né? Olha só. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a educação de jovens e adultos, EJA, é destinada principalmente às pessoas que não concluíram a educação básica na idade apropriada, desejam ingressar no ensino superior, buscam formação exclusiva para o mercado de trabalho, ou são maiores de 25 anos e possuem histórico de evasão escolar. E aí, pessoal, o que vocês acham? De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos é destinada principalmente às pessoas que... Qual alternativa vocês acham que é a correta? A, B, C ou D? Isso mesmo, a alternativa correta é a letra A, né? Então, é destinada principalmente às pessoas que não concluíram a educação básica na idade apropriada. A letra D fala, né, são maiores de 25 anos e possuem histórico de evasão escolar. Na verdade, não são maiores de 25 anos, né? Maiores de 15 anos, quando a gente fala do ensino fundamental, e maiores de 18 anos, quando a gente fala do ensino médio. Então, não tem esse 25 anos aí. A alternativa correta é a letra A. Parabéns. Questão 2. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que define A. Somente os conteúdos que devem ser ensinados no ensino fundamental. B. Os conteúdos essenciais para a educação básica, focando no desenvolvimento de competências e habilidades para crianças, adolescentes e jovens. C. Metodologias de ensino aplicáveis exclusivamente à educação de jovens e adultos. Ou letra D. Normas para o funcionamento das escolas privadas. E aí, A, B, C ou D? O que vocês acham? Isso, letra B, né? Vitor, Aline, Marielle, parabéns. Maria, muito bem. Então, os conteúdos essenciais para a educação básica, focando no desenvolvimento de competências e habilidades para crianças, adolescentes e jovens. Muito bem. A próxima aqui, ó. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é assegurado o direito à educação para crianças e adolescentes, garantindo-se a escolha do conteúdo escolar pelos próprios alunos, b. a permanência dos alunos na escola com proteção contra qualquer forma de discriminação ou exclusão, c. a matrícula apenas de crianças em idade regular para o ensino fundamental, ou d. a exclusão de conteúdos sobre cidadania para preservar o currículo. E aí, vocês acham que é A, B, C ou D? Isso, letra B de novo, né? Parabéns. A permanência dos alunos na escola com proteção contra qualquer forma de discriminação ou exclusão. Muito bem. A questão 4. A Lei Brasileira de Inclusão assegura o direito de pessoas com deficiência ao, letra A, atendimento educacional especializado apenas nas escolas públicas, B. Acesso à educação inclusiva, com suporte e adaptações necessários, promovendo a permanência em classes regulares sempre que possível. C. Ensino adaptado exclusivamente para o mercado de trabalho. Ou letra D. Isolamento em classes específicas de acordo com suas necessidades. Isso, letra B de novo, né? Acesso à educação inclusiva, com suporte e adaptações necessárias, promovendo a permanência em classes regulares sempre que possível. Muito bem. Agora, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
define que as práticas educativas na educação, questões café com leite, essas são fáceis, né, Vitor? Só para a gente fixar aí o que a gente viu. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define que as práticas educativas na educação infantil devem ser orientadas pela formação ética, intelectual e física, promovendo um ambiente de brincadeiras e atividades lúdicas. Letra B, concentrar-se exclusivamente na alfabetização formal. Letra C, focar no ensino de disciplinas técnicas e de conteúdo avançado. Letra D, incluir métodos de avaliação complexos para medir o desenvolvimento acadêmico. E aí? A LDB define que as práticas educativas na educação infantil devem ser orientadas pela formação ética, intelectual e física, promovendo um ambiente de brincadeiras e atividades lúdicas. Isso mesmo, letra A. Muito bem. Agora, em relação ao uso de metodologias ativas no processo educativo, é correto afirmar que as metodologias ativas são restritas ao ensino superior, pois exigem autonomia dos alunos, permitem que o aluno seja protagonista de sua própria aprendizagem, promovendo o aprendizado por meio da resolução de problemas e projetos colaborativos, são aplicáveis apenas a estudantes de alto desempenho acadêmico, consistem em aulas expositivas sem participação ativa dos estudantes. E aí? Isso, letra B. Muito bem. Agora, qual dos princípios abaixo está garantido pela LDB para a educação de adultos? Educação formal, exclusivamente em tempo integral. Isso, já responderam aí, né? Respeito à diversidade cultural e aos diferentes ritmos de aprendizagem. Isso aí, letra B. O que as diretrizes curriculares nacionais da educação de jovens e adultos destaca como um dos principais objetivos da EJA? A formação de cidadãos passivos, o desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho sem ligação com a vida cotidiana, a promoção da autonomia e a inclusão social dos educandos, ou o reforço de conteúdos acadêmicos sem contextualização. Isso, letra C, né? A promoção da autonomia e a inclusão social dos educandos. A 10. Qual das seguintes afirmações está correta em relação à educação de jovens e adultos, conforme a LDB e as diretrizes curriculares nacionais da EJA? A EJA deve priorizar a alfabetização funcional em detrimento de conteúdos mais complexos. Letra B. A EJA não deve considerar as experiências de vida dos educandos. Letra C. A EJA é voltada exclusivamente para pessoas com baixa escolaridade. Letra D. A EJA deve promover a articulação entre teoria e prática, valorizando a experiência do educando. É essa, né, a correta. Muito bem. De acordo com a LDB, a educação deve ser oferecida em diferentes modalidades. Qual das alternativas abaixo é considerada uma modalidade de educação conforme a legislação? É muito fácil, né? Mas essa eu tirei de um concurso, você acredita, Vitor? Foi uma questão que caiu em um concurso. Não vou lembrar agora qual foi o concurso, mas ela foi uma questão de concurso. E aí, a modalidade de educação é a letra A, né? Educação de jovens e adultos. Isso aí. De acordo com a LDB, a educação deve ser oferecida em diferentes modalidades. Qual das alternativas abaixo é considerada uma modalidade de educação conforme a legislação? Acho que ficou repetida essa, né? Ficou repetida.
A LDB estabelece que a educação deve ser inclusiva e respeitar a diversidade cultural. Qual dos seguintes princípios é destacado na EJA para garantir essa inclusão? Adoção de um currículo único para todos os alunos, valorização das experiências de vida e conhecimentos prévios dos educandos, ensino exclusivamente teórico, sem prática e proibição de metodologias ativas. Isso, letra B, muito bem. Qual é o papel do educador na EJA, conforme destacado nas diretrizes curriculares nacionais? Ser apenas um transmissor de conhecimento, facilitar a aprendizagem e promover a reflexão crítica. Isso aí, né? A letra B, facilitar a aprendizagem e promover a reflexão crítica. Aí, por fim, aqui, a EJA é uma modalidade de ensino que visa atender a pessoas que não tiveram acesso à educação formal. Qual dos seguintes aspectos é uma característica da EJA, segundo a LDB e as diretrizes curriculares nacionais da EJA? Currículo inflexível e não adaptável, enfoque exclusivo em exames e avaliações tradicionais, adoção de métodos de ensino que valorizem a prática e a realidade dos alunos ou restrição de conteúdos e teorias acadêmicas. É isso aí, letra C, né? Adoção de métodos de ensino que valorizem a prática e a realidade dos alunos. Isso aí. Bom, pessoal, essas questões eu separei, sei que elas eram fáceis, mas era só mesmo para a gente reforçar aqui o que a gente viu sobre essas legislações e poder auxiliar e aguardar um pouquinho do que a gente aprendeu, do que a gente estudou. Aqui tem os links de toda essa parte de legislação que eu utilizei na apresentação, tá? Então, a Constituição de 1988, a LDB, a BNCC, as diretrizes curriculares nacionais da EJA, PNE, o ECA, LBI, diretrizes nacionais para educação especial, Plano Nacional de Alfabetização. Então, aqui tem todos esses links. Aí eu estarei enviando para o professor Gesiel essa apresentação para vocês terem acesso. E eu fico à disposição aqui de vocês, se tiverem alguma pergunta. Deixa eu pausar aqui a apresentação. Bom, pessoal, espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês nesse período de preparo para o ENAD. Eu sei que tem muita coisa aí para vocês estudarem, né? Muita parte de química, muito conteúdo específico e agora esses conteúdos gerais também. Eu espero que vocês possam ter aí uma boa preparação, possam fazer uma boa prova. Fico à disposição de vocês, o que eu puder ajudar. Vocês podem falar comigo, podem me procurar. Agradeço pela atenção de vocês. E é isso, vou passar a palavra aqui para o professor Gesiel. Bom, primeiramente aí agradecer, né, a professora Mariane, mais uma vez, pela disponibilidade, prestabilidade de sempre, né, colaborando aí com a nossa licenciatura. A correria é grande, muitos afazeres, mas a professora Mariane, ela tirou um tempinho, né, para não só aqui, mas para preparar esse material para vocês, apresentá-lo aqui hoje e depois ainda disponibilizá-lo. Portanto, mais uma vez, obrigado, professora Mariane, né, foi de grande ajuda, né, uma grande contribuição, e depois eu estarei disponibilizando também o link, né, com essa apresentação, para vocês poderem retomar, né, assistir novamente, né, no caso assistir, né, e também
a apresentação de slides, né, que a professora Mariane vai disponibilizar para mim, eu vou encaminhar aí para vocês. Pessoal, seria isso, então. Agradeço a participação de todos e todas, e semana que vem daremos continuidade aí às atividades para o ENAD. Uma boa noite. Boa noite, obrigada.